de brindar ao Pedro Machado com as cervejas Topázio e Onyx. É já a seguir. Cervejas Topázio e Onyx da Praxis apresentam às sextas-feiras com Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal. As novidades do turismo na região e no mundo. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia também para o Distrito de Aveiro, que nos acompanha através da Rádio Soberania. 33 anos de rádio, é uma vida inteira. Partilhamos aquilo que mais importante foi acontecendo na região, por isso os parabéns mais uma vez que endereçamos aqui aos nossos colegas da Rádio Soberania. Este é um espaço que tem o apoio do Politécnico de Coimbra, conta também com as cervejas Topázio e Onyx, belíssimas sugestões que a Praxis tem para nós podermos oferecer este Natal. Pequenos packs com 4, 6, 8, 12 garrafas de cervejas completamente diferentes. São experiências que podemos oferecer aos nossos familiares e amigos. Basta chegar lá, comprar um desses packs e vamos seguramente agradar e surpreender a quem nos visita. Meus amigos, o vinho cada vez mais faz parte da essência da vida. Não fosse, por exemplo, hoje, este fim de semana, haver em Anadia o concurso do melhor escação português, vai ser domingo e segunda-feira, e os mundiais do Portugal Wine Trophy também acontecem no Museu do Vinho este fim de semana. E já que falamos de vinho, Pedro Machado acaba de chegar de Espanha, Rioja, onde está a decorrer a 7ª Conferência Mundial do Enoturismo. Claramente que o vinho faz parte, ou começa a fazer parte, das vidas daqueles que apreciam as coisas boas da vida. Bom dia, Pedro, e obrigado por estar já connosco. Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, também para a nossa Rádio Soberania e para o Ricardo, que nos ouve na região de Aveiro. E, de facto, está a decorrer hoje ainda a 7ª Conferência Mundial do Enoturismo, que está a decorrer aqui na cidade de Logronho, em Espanha, na Rioja, que é uma das regiões mais conhecidas da Europa e do mundo em matéria da produção de vinho. E porquê é que se faz esta conferência e porquê é que a Organização Mundial do Turismo entendeu pela 7ª vez que este tema, o tema do enoturismo, é, de facto, um daqueles que faz mobilizar pessoas no mundo inteiro e tem, de facto, uma cadeia de valor extraordinária. Nós que o digamos, falaste agora na Anadia, na nossa bairrada, no coração da produção dos nossos espumantes e não só, dos brancos e dos tintos, a que juntamos a nossa região do Dão, a que juntamos a nossa região dos vinhos da Beira Interior, que, aliás, o fim de semana passado estiveram no auge em Pinhel, com a Feira dos Sabores e dos Saberes de Pinhel, que teve também um concurso de vinhos internacional. Obviamente que os vinhos do Tejo, os vinhos de Lisboa, são as 5 grandes regiões do centro de Portugal. E porquê é que a Organização Mundial do Turismo, de alguma forma, pega neste tema e porquê é que Portugal, desde 2019, também lançou este tema de querer ser, e este é o statement que Portugal lançou ainda em 2019, de querer ser o país, um dos países, se não o país, para o wine tourism, para o enoturismo, mas considerar e posicionar-se como um dos países mais sustentáveis e talvez o melhor país do mundo para o enoturismo. Tem muito a ver com a nossa história, Carlos, tem muito a ver com a nossa tradição e tem muito a ver com o facto de, em Portugal, um país tão pequeno, comparado com a Espanha ou comparado com os gigantes, como é o caso da África do Sul, ou do Chile, ou da Argentina, nós termos muito mais castas do que têm esses países. Para termos uma ideia, a Argentina, ou o caso da África do Sul em concreto, tem 2 castas autóctones, Portugal tem 252 castas autóctones. O que faz de nós um caso de estudo, mas simultaneamente também, e temos vindo a ser descobertos neste sentido, talvez por isso faça justiça este movimento do enoturismo em Portugal, porque cada vez mais temos países que nos procuram, como o Canadá, como os Estados Unidos, como o Brasil e muitos outros, à descoberta exatamente do nosso património, da nossa cultura, da nossa história e do nosso vinho, porque o vinho está de facto intimamente ligado à nossa história. Mas Portugal traçou, grosso modo, esta conferência da Organização Mundial do Turismo reflete esses vetores, 4 grandes desafios para 2027-2030. O primeiro é o desafio do crescer em valor. Nós conhecemos a fileira do vinho, sabemos daquilo que é a sua tradição e, sobretudo, a sua comercialização.
conhecemos as nossas marcas, conhecemos os nossos produtores. Aqui ao lado, o Luís Pato, talvez, um dos nomes maiores, o Mário Sérgio, da Quinta das Bajeiras, e tantos outros que têm vindo a afirmar aqui a nossa bairrada, só porque estamos aqui a falar deste bocadinho de terreno entre a nossa Rádio do Centro e a nossa Rádio Soberania, mas, de facto, percebemos que o enoturismo acrescenta valor em relação àquilo que já era o valor explícito que temos em relação ao vinho. E, portanto, a ideia foi, já que temos o vinho, já que temos este produto, já que temos cada vez mais pessoas a procurarem-nos por força desta produção, então vamos acrescentar valor. E falar em enoturismo significa acrescentar camadas, significa acrescentar a gastronomia e a restauração, significa acrescentarmos o alojamento e a hotelaria, significa acrescentarmos a venda, a operação e as lojas, significa, falaste há bocadinho no Museu do Vinho da Nadia, termos espaços museológicos que podem acrescentar também à experiência de quem nos visita mais uma camada em relação àquilo que já falámos, e por aí fora, como é o caso dos eventos. E, portanto, quando falamos em enoturismo, nós falamos muito mais do que vinho. De facto, o vinho é o ator principal, mas à volta disso temos o alojamento, a restauração, os eventos, a animação, etc. E, portanto, dizer que um dos grandes objetivos deste enoturismo é acrescentar valor à operação. O segundo é trazermos mais coesão territorial, porque o vinho, como bem sabemos, e no caso do exemplo da região centro, está de alguma forma espalhado por todo o território. Se formos ver a implantação das nossas 5 regiões vitivinícolas, nós percebemos de facto que o vinho está desde o litoral até ao interior, desde a nossa bairrada até Castelo Rodrigo, até Barca d'Alva, nós temos uma infinidade e uma diversidade de castas extraordinárias e percorremos todo o território. Terceiro grande objetivo e desafio é que isto permite-nos ter turismo o ano inteiro. O vinho tem a oportunidade, não tem a sazonalidade de outros produtos, e por isso podemos usufruir desta experiência ao longo do ano. O próprio processo de cuidar da vinha permite-nos isso, desde as vindimas, que é talvez o mais evidente, mas desde a preparação, como é o caso de trabalhar as castas, dos enxertos e não só, de ver os terroirs. Isso pode ser feito ao longo do ano, e portanto é um outro desafio, que é termos turismo ao longo do ano, e finalmente que é aumentar a procura. Já somos bons em alguns produtos, portanto agora podemos e devemos acrescentar procura. O que é que, de alguma forma, esta Conferência da Rioja, em resumo, nos permite, de alguma forma, perceber? Claramente que com os especialistas que estão na Rioja, identificar e concretizar projetos que valorizam o enoturismo. E, portanto, a experiência de uma conferência mundial, 40 países presentes, mais de 220 pessoas, especialistas de toda a ordem, faz com que se perceba que projetos hoje é que estão capazes de identificar e valorizar esta fileira do vinho. Segundo, valorizar o enoturismo e as rotas do enoturismo. O caso da Rioja, da Ribeira del Duero, que podemos comparar e que são também elas contíguas com o nosso Douro e não só, permitem-nos, no fundo, identificar as boas práticas que estão a acontecer um bocadinho pelo mundo inteiro. Permite-nos não só fazer essa confirmação, mas o cross-selling entre o vinho, o turismo e os outros produtos turísticos. Também, de facto, é um referencial que estava em cima da mesa. E, finalmente, fazer com que este referencial estratégico não só introduza boas práticas, mas possa também acrescentar valor e trazer aquela visão que fica explícita agora, principalmente a 4 níveis. Ao nível das pessoas, e percebemos ainda na conferência de ontem aquilo que se diz sobre a qualificação das pessoas, a tecnologia, que também vem ao serviço destas pessoas para permitir posicionamento, a promoção e os canais da promoção, e sobretudo aqui percebe-se a força da sustentabilidade associada àquilo que é a diminuição do offline e o crescimento dos digitais e dos online, a diversificação da procura, e nomeadamente aquilo que hoje caracteriza quem procura isto, e obviamente o place, ou aquilo que chamamos pelos territórios vinheteiros. E portanto, Carlos, esta visão de pormos Portugal como um dos destinos mais sustentáveis e melhores do mundo para o wine tourism é de facto um tema aliciante, não só do ponto de vista interno para aquilo que nos mobiliza, mas também esta 7ª Conferência Mundial da Organização Mundial de Turismo, digamos com o beneplácito da Organização Mundial de Turismo, é, digamos, uma chancela que faz deste produto. E Portugal tem extraordinárias condições para este produto, e a região centro em particular, obviamente que não esquecemos o Douro, que está a norte, e não esquecemos os Alentejos e a região de Palmela e Setúbal, que está a sul, mas eu diria que o miolo, o coração do enoturismo está claramente na região centro de Portugal.
Na Bairrada. Bairrada, já agora permita só dar esta nota, amanhã o dia do associado da adega cooperativa de Cantanhede vai reunir também os produtores, uma forma de agradecimento, reconhecimento e naturalmente alguns convidados especiais. Fica-se tão bem esta nota, só para dizer que no fundo este é um fim de semana de vinhos. A Nadia tem estes dois momentos importantes, Cantanhede vai celebrar amanhã o dia do associado e o Pedro esteve agora em Espanha e partilha connosco o essencial deste congresso, desta Conferência Mundial de Enoturismo. Faltam as sugestões para o fim de semana, Pedro. Olha, 3 sugestões, Carlos. Uma começa bem também ao lado aqui do nosso Anadia, que é em Águeda as Jornadas Internacionais de Turismo, que vão acontecer a partir de hoje e amanhã. Temos em segunda sugestão a descoberta dos cogumelos do bosque. Estamos na altura dos cogumelos, já aqui falámos no Sátão, já falámos noutros sítios. Desta vez é a Vozela que faz a descoberta dos cogumelos do bosque. E finalmente, em Oleiros, o passeio do Trilho do Estreito, que é, já que fomos às jornadas de turismo, já que comemos uns cogumelos, quiçá um passeio pelo trilho dos Apalaches, ali pelo Trilho do Estreito, em Oleiros, possa casar bem com este fim de semana, que tudo indica, pelo menos até amanhã, seja soalheiro. Será espetacular. Pedro, um bom fim de semana, até de hoje a 8 dias. Às sextas-feiras, Pedro Machado, presidente da ARPT, Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, esteve em Espanha, em Rioja, trouxe até nós o essencial desta 7ª Conferência Mundial de Enoturismo. Este é um espaço que tem o apoio das cervejas Topázio e Onyx. A garantia de qualidade das cervejas de Coimbra poderá chegar até a sua casa agora no Natal, porque não surpreender de uma forma diferente e inovadora. Packs de 4, 6, 8 ou 12 garrafas de Topázio ou de Onyx ou de toda a panóplia de cervejas que a Topázio, que a Praxis, aliás, coloca à nossa disposição. Outra sugestão é almoçar ou jantar e marcar o jantar de Natal dos seus amigos, das suas empresas, dos seus colegas de curso, sei lá, o que for, na Praxis. Espera seguramente por si. Despeço-me todos vós. Amanhã vamos estar em direto a partir das 10, precisamente na adega cooperativa de Cantanhede, para partilhar connosco o essencial deste dia do associado da adega cooperativa de Cantanhede. Luís Vaz fica já a seguir para a segunda parte do programa da manhã. Segunda-feira, cá estarei para mais uma edição do Regional Rural e vamos falar de caprinicultura. Bom dia. As manhãs só fazem sentido se acordar ao som da Regional do Centro. Bom dia, com o Politécnico de Coimbra. Juntos erguemos sonhos.